Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre NOx e reações de oxirredução. Dividi essa nossa aula hoje em duas partes. A primeira, irei falar sobre a definição do que é NOx. NOx é nada mais, nada menos do que um número de oxidação. O número de NOx, ele representa a carga elétrica que o elemento adquire quando faz uma ligação química. Esta carga elétrica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? A carga elétrica, ela depende da tendência de um átomo de atrair elétrons envolvidos nas ligações que realiza. O átomo, quando ele tem tendência em atrair elétrons, ele também tem tendência em receber elétrons. Se ele recebe elétrons, a sua carga fica negativa. Quando o átomo ele doa elétrons, a sua carga fica positiva. Dessa maneira, pessoal, os elementos químicos eles apresentam diversos números de oxidação. Irá depender do composto que ele está formando. Porém, existem alguns elementos que normalmente são os mais eletropositivos e outros que são mais eletronegativos. Estes apresentam o mesmo número de NOx em uma série de compostos diferentes. Ou seja, mesmo que ele forme vários compostos diferentes, seu número de NOx sempre será o mesmo. Por isso, eu trouxe uma tabela como um exemplo. Exemplo dos elementos que têm o número de NOx definidos, como por exemplo, os metais alcalinos. Estes, em substâncias compostas, têm o número de NOx mais 1. Já os metais alcalinos terrosos têm em substâncias compostas apresentam o NOx mais 2. A prata, NOx mais 1, e o zinco mais 2, e o alumínio mais 3. Já o enxofre, ele apresenta o número de NOx menos 2, mas tem uma observação. Seu número de NOx será menos 2 apenas quando o enxofre na substância for um elemento mais eletronegativo. Por exemplo, se na substância temos a presença do enxofre, mas também do oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, o número de NOx do enxofre irá ser diferente de menos 2. Os halogênios terão o seu número de NOx menos 1 e com a mesma observação, apenas quando o halogênio for o elemento mais eletronegativo. Em presença, por exemplo, do oxigênio, seu número de NOx será diferente de menos 1. Tá certo? Para o hidrogênio, ele tem número de NOx mais 1 e menos 1. Mais 1 para quando o hidrogênio estiver ligado aos ametais, ou seja, a um elemento mais eletronegativo do que ele. O número de NOx menos 1, o hidrogênio estará ligado a um metal, ou seja, a um elemento menos eletronegativo do que ele. E por último, pessoal, o oxigênio. O oxigênio, na maioria das substâncias compostas, terá o seu número de NOx menos 2. Em presença de peróxidos, NOx menos 1. Em superperóxidos, NOx menos meio. E em fluoretos, NOx mais 2 ou mais 1. Bom, e para aqueles elementos que não estão presentes nesta tabela? É possível sim determinar o número de NOx para esses elementos. A gente irá utilizar o número de NOx tabelados, que a gente viu anteriormente, e com a ajuda de algumas regrinhas que irei demonstrar para vocês agora. A primeira é para o número de NOx das substâncias simples. Para as substâncias simples, o número de NOx é sempre igual a 0, ou seja, no gás nitrogênio, no gás hidrogênio, no gás oxigênio, gás hidrogênio. Pessoal,
se trata de uma substância simples, ou seja, a gente tem a presença de apenas um tipo de elemento químico, né? Então, o seu NOx sempre será igual a zero. O sódio, mas o sódio está, presente, está no grupo dos metais alcalinos, e eu disse que o NOx dele é mais um, mas isso é para quando ele estiver em substâncias compostas. Em uma substância simples, seu NOx é igual a zero. O NOx dos íons é igual à sua carga, pessoal. Ou seja, no sódio, ele tem a carga elétrica mais 1. Então, seu NOx será igual mais 1. O oxigênio tem a carga elétrica menos 2. Então, o NOx é igual a menos 2. O flúor tem a carga elétrica menos 1. Então, seu NOx será igual a menos 1. A soma dos NOx dos elementos de um composto sempre será igual a zero, tá? E por último, a soma dos NOx dos elementos em um íon composto sempre será igual à carga do íon. Bom, pessoal, estas eram as regrinhas que eu tinha para mostrar para vocês como descobrir o número de NOx nos elementos que não estão presentes na tabela. Pode parecer difícil no início, decorar todos aqueles números de NOx, mas com alguns exercícios e práticos, olhando, consultando a tabela, exercitando, é possível sim memorizar, tá certo? Então iremos passar agora para a outra parte da nossa aula de hoje, que é sobre oxidação e redução. Bom, pessoal, eu trouxe um experimento para vocês. E este experimento, que está representado ao lado direito da tela, representa o seguinte: uma lâmina de zinco metálica, ela é introduzida em uma solução aquosa de sulfato de cobre, na qual possui uma coloração azul. Após ficar algum tempo, essa lâmina de zinco ficar, por exemplo, 15 a 20 minutos dentro dessa solução, ela ficará coberta, como vocês estão vendo, por uma substância avermelhada ou acobreada. E essa solução, a tendência dela é ficar incolor. Infelizmente, nessa imagem a gente não consegue perceber essa transformação, mas ela tem a tendência de ficar incolor. Pessoal, o que está ocorrendo nesse experimento que eu estou demonstrando para vocês? Está ocorrendo uma reação química, ou seja, uma transformação química, onde o zinco, zinco metálico, passa a ser uma solução de sulfato de zinco, e a solução de sulfato de cobre passa a ser o cobre ele precipita, ele deixa de ser uma solução de sulfato de cobre e passa a ser um precipitado. E um pouco mais além disso, a gente pode perceber que o zinco ele tinha um número de NOx zero, ou seja, ele deixa de ter o número de NOx zero a ter o zinco mais 2, ou seja, o zinco ele doa elétrons, ele perdeu 2 elétrons. E para que o zinco tenha perdido esses elétrons, teve alguém que recebeu. Neste caso, foi o cobre. O cobre, ele tinha uma carga 2+, e passa a ser zero. Como vocês podem ver, o zinco era uma substância simples, por isso seu número de NOx era zero. E passou a ser mais 2, porque ele perdeu elétrons. Pessoal, o zinco doou elétrons, ou seja, ele é quem sofre a oxidação, tá? E o cobre que recebeu os elétrons,
ele é quem sofre a redução, tá? Essa troca de elétrons, pessoal, que ocorreu nessa reação é a chamada de oxidação e reação. Eu sei que pode parecer um pouco complicado no início, né, para fazer essa associação de quem doou oxidar e de quem recebeu reduzir, mas eu tenho uma dica para vocês, que é a palavrinha porre. Essa palavrinha pode ajudar vocês pelo fato de que P, de quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Se caso, né, no momento de você ficar com dúvida de quem oxidou e quem reduziu, utilize essa palavrinha, irá te auxiliar, tá? Bom, pessoal, as reações que eu apresentei para vocês, esses fenômenos de perda e ganha de elétrons, ou seja, oxidação e redução, são denominadas de reação de óxido-redução ou redox, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para demonstrar para vocês nesta aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.